pode passar por aí, mas eu acho que essa tentativa já é uma coisa um pouco além, né? É ter um cara mais qualificado para captação e revelação dos jogadores, não exatamente apenas para esses que já estão lá, e sim para aqueles que virão ou viriam, né? É, mas sobre os jogadores da base, tudo, eu acho que assim faz parte do trabalho desse novo diretor esportivo com aqueles que com ele trabalhar, alguém que vai estar abaixo dele, que vai ser responsável pela base. Essa transição tem que ser mais bem feita. Eu acho, ontem, a live que eu fiz ontem, que o pessoal estava elogiando, fiz uma live ontem com dois treinadores do Sub-20, o Leandro Zago, que já treinou times profissionais e é técnico do Sub-20 do Santos, e o Rogério Ferreira, que acabou de sair do Bahia. O Rogério enfrentou o Felipe Luiz, inclusive, no Sub-20, num jogo entre Bahia e Flamengo, desse ano de 2024. E na conversa que nós tivemos durante mais de uma hora e meia, que foi muito enriquecedora, um dos pontos que eles abordaram foi o garoto que chega de barriga cheia no profissional. Ou seja, ele não faz toda a base. Ele vai com 17 anos para o profissional, já ganha um salário significativo, já muda o patamar familiar, né? Porque ele ganha mais que o pai, do que a mãe, do que os irmãos, do que o tio, do que o avô, do que todo mundo. Então, ele já vira ali meio carrimo de família com 17 anos de idade, algo em torno disso, com um contrato profissional. Chega no profissional e não emplaca. Aí vai para a base, não faz a base, não se firma. Aí o Rogério contou uma passagem do Estevão, que com ele trabalhou no Palmeiras. Ele foi técnico do Sub-17 do Palmeiras antes de trabalhar no Bahia. E pegou lá o Hendrick, o Estevão, esse pessoal todo. E aí ele contava que quando o Estevão chegou, né, ele era chamado de Messinho. E ele falou: você não tem nada de Messi, você não cabeceia, não chuta com a perna direita, não faz isso, não faz aquilo, você tem que se formar ainda. Né? Para você poder jogar aqui, você vai ter que. E que o moleque falou: não, mas eu vou jogar. É meu primeiro ano naquela faixa, né, etária, mas eu vou jogar. Então ele falou: o garoto tem fome. Já no primeiro contato, o técnico colocou no seu devido lugar, que eu acho certo, porque o moleque já chega todo deslumbrado. Peraí, calma, você não é nada disso. Né? Porque é assim, né? Você não é nada disso. Você é muito menos do que isso. Calma. E aqui para jogar você vai ter que correr atrás. E ele falou: o garoto já mostrava esse apetite. E ele tem. O Estevão foi um jogador que tem tudo para ser fenomenal. Cara, ele carregou, o André definiu bem, um adolescente carregou o Palmeiras nesse ano. O bicampeão brasileiro, o tricampeão paulista. Dois adolescentes. Um no ano passado e um esse ano. ano passado e o Estevão esse ano. Eu achei até, não sei se vocês concordam, que o Estevão esse ano mais ainda, não teve título. Foi. Mas carregou mais o time. Cara, esse moleque ele fez passe, assistência, jogada de gol de centroavante, como aquele contra o Grêmio, pegando o rebote do goleiro, gol de falta. E sem ele o time murchava. Ele ofuscou o Rafael Veiga. Em alguns momentos até os dois foram bem, até em alguns momentos. Mas o garoto tem essa fome. O Lohan parece não ter. Até comentei com eles um lance que eu observei no Maracanã, que eu estava lá no jogo Flamengo 0, Atlético 0, quando o Davi Luiz perdeu o pênalti. Segundo tempo, Lohan em campo. Flamengo tentando o gol. O Atlético sustentando aí o 0-0. O Bruno Henrique é um jogador que pouco gesticula com os colegas em campo, pouco reclama, né? Mais na dele. Aí o Bruno Henrique recebe uma bola e tem um espaço na direita, o Lohan não se apresenta. Aí a jogada segue e o Flamengo perde a posse de bola. Aí o Bruno Henrique faz um gesto para ele ali, tipo: porra, garoto, né? Se apresenta, aparece, dá a cara, cacete, porra. Vem pro jogo, porra. Tinha acabado de entrar. E na hora eu observei e falei: cara, o Bruno Henrique tá dando esporro nele. O Bruno Henrique perder a paciência, né? Porque não é muito o perfil do Bruno Henrique ficar ali gesticulando, reclamando com os colegas. Porque era um negócio óbvio. Ele ficou parado esperando a bolinha no pé. Ele tinha que dar a opção do passe, tinha que se projetar. Então, assim, é muito claro que esse é um menino da Cidade de Deus, que porra, mudou a vida dele. Ele pode ter se deslumbrado. Isso que a gente está falando aqui é para o bem dele. Alguém tem que cuidar disso, alguém tem que chamar o garoto, alguém tem que entender o que acontece com ele. Não é só o treinador, gente. O treinador não vai resolver tudo. O treinador não pode dar atenção integral para 30 jogadores. Ele tem que pensar no plano de jogo, no sistema de jogo, no adversário, como é que ele vai jogar, quem que ele vai. Tudo. Aí ele vai ter que ainda. Sabe, tem que ter gente no clube. E o Flamengo tem até um gerente de transição, que é o Carlos Noval. Tem que ter alguém atento a isso, que converse, que dê esporro. E essa coisa de rapidamente ir para o profissional bater e voltar, realmente eu nunca tinha pensado nisso. É bem perigosa. Porque o cara volta para baixo, para a base. Porra, eu já sou do profissional, pô. O que eu estou fazendo aqui? Que merda, né? Sabe? Já meio desanimado. E tem que saber fazer esse acompanhamento, sabe? O caso do Lohan, o Lohan chegou a ser titular do Flamengo.
começo do campeonato, jogou muito bem contra o Corinthians, fez gol. Ele e o Gerson, até parecidos fisicamente, né? Era até difícil ver identificar um ou outro, que identificava o Lohan por causa da faixa que ele usa no braço direito. E você viu ali, a gente pensou o quê? Cara, esse moleque tem tudo para voar nessa temporada. Ele mingou, ele sumiu. Aí o Flamengo ficou sem o centroavante, o Lohan poderia ser uma opção ali para jogar na função, não entrou, nem com o Tite, nem com o Felipe Luiz. Por quê? Porque certamente nos treinos não está agradando, não está se apresentando. Não está fazendo como o Estevão falou para o Rogério lá no Sub-17 do Palmeiras. Não, eu vou jogar. Ele jogou. Não vai para pré-temporada, né, Mauro? Porque tirou férias antes para jogar o Carioca. Para jogar o Carioca, quer dizer, já mostra que ele não está nos planos assim, prioritários. E é bom fazer isso. Até para se ele não sentir, se ele não perceber o que está acontecendo com ele agora, talvez não tenha jeito. Ele tem que pensar, caramba, eu não vou nem viajar para os Estados Unidos, vou ficar aqui jogando com os moleques da base. Ele só tem 18 anos. Tem muito tempo para recuperar, digamos assim. Mas esse tem que ser um cuidado especial. Isso é mais importante do que contratar jogador, gente. O Flamengo tem jogadores ali que tem que ser desenvolvidos. O Matheus Gonçalves já foi emprestado, voltou, terminou o ano, acho que mais em alta. Mas tem que render mais, tem que jogar mais, tem que ser mais regular. O Lohan tem que ser apresentado. O Felipe já colocou lá o Guilherme para jogar, o garoto entrou, fez um gol. Esses meninos têm que ser trabalhados, lapidados, para serem jogadores do time profissional. O Flamengo tem que aproveitar a sua base. O Cleiton nunca jogava, agora talvez jogue. Não sei se o Davi Luiz não continuar, deve abrir um espaço. Vai disputar o Carioca também. Né? Eu acho que o Flamengo não tem assim, que ir loucamente no mercado. O Flamengo tem que usar o elenco, que é muito bom, e vão ter reforços. Né? O Felipe não trabalhou praticamente com o Luiz Araújo. Praticamente não trabalhou. Entrou agora, no final, já com o Flamengo fora da disputa do Campeonato Brasileiro. Vai ter o Luiz Araújo inteiro. Vai ter o Cebolinha em janeiro. Vai ter o Arrascaeta após a cirurgia. Imaginamos que em condições físicas melhores. E que seja assim, né? Que se cuide desse cara para ele ter condições de jogar. Um jogador importante. Vai ter o De La Cruz, também a gente imagina com pré-temporada, com férias, que ele praticamente não teve ano passado, para poder começar bem a temporada jogando. Tem muita gente. Tem o Alcaraz, que está aí todo apavorado em campo, mas calmo, entendendo onde ele está, fazendo pré-temporada, dando confiança para o garoto. Ele tem só 22 anos, acabou de fazer 22 anos. É muito jogador. Aí no meio do ano veio o Pedro, antes do meio do ano talvez, veio o Pedro, depois o Vinha. Caramba, olha só quanto jogador bom. O Plata fez um gol de título, mas ele mal chegou. Eles jogaram 10 jogos, 12 jogos. Então, assim, são vários jogadores que o Felipe tem ainda para desenvolver, para aproveitar. E a base que ele conhece melhor do que qualquer outro técnico, porque ele treinou a base. Uma coisa é você ser o técnico profissional e observar a base. A outra é você treinar a base. Ele treinou agora esse ano. Então, ele conhece todos os garotos do 20 e do 17, que foram até lá fazer uma homenagem a ele na coletiva final. Então, é um cenário que o Flamengo tem muito pé de obra aí, cara. Talvez sim, puder trazer um centroavante, né? Eu acho que pode ser interessante. Se o Wesley for vendido, vai ter que buscar um lateral, mas são questões pontuais. E aí o Boto fala, o discurso dele é de que tem que saber observar o mercado, e eu também acho. Observar o mercado e achar as melhores oportunidades, não necessariamente por 20 milhões de euros. Talvez um jogador que vá dar conta do recado, que não seja tão caro, que seja um jogador cumpridor, que possa preencher uma lacuna. Para o ataque, de repente, você pode trazer até um jogador um pouco mais velho que esteja livre, sem contrato, que possa preencher a lacuna por um ano, um contrato de um ano pelo menos. E assim vai. Entendeu? Acho que assim, são questões pontuais. O elenco é muito rico, é muito bom. E se essa base gerar jogadores que possam ser aproveitados, vai ficar melhor ainda. Então não vejo por quê. Se o Flamengo tem condições de brigar por todos os títulos com o elenco que tem, na minha visão. Não precisa de nada. Tem que botar os caras em forma. Até o Arrascaeta tem que estar em forma, o De La Cruz tem que estar em forma. O De La Cruz já tinha gente falando agora no final do campeonato que se não joga nada, foi um erro contratar. É difícil, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.